Fala galera, chegamos então no nosso segundo checkpoint. Se você acertar tudo o que for proposto, você pode seguir os seus estudos para as próximas aulas. Se não, vale a pena voltar um pouquinho só para ver o que você não entendeu, o que não ficou tão claro, beleza? Vamos então para o nosso primeiro exercício. Nesse primeiro exercício, eu quero que vocês classifiquem cada um desses conjuntos em conjunto unitário ou conjunto vazio. Dá um stop aí, pensa um pouquinho e depois você volta. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um conjunto formado por números primos, pares e positivos. Vamos começar aqui pela questão de ser primo e pela questão de ser positivo. Quais serão os meus números primos e positivos? Galera, para ser positivo, basta não ser negativo nem ser nulo, ou seja, eu não posso ter menos 1, menos 2, menos 3, nada disso, nem o número zero, que seria o número nulo. Então, aqui eu só vou trabalhar com os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Só que não basta ser positivo. Eu preciso que esse número seja o quê? Esse número seja primo. E para ser primo, eu tenho uma regrinha importante. Se liga nessa regrinha que eu vou colocar ó, aqui do lado. Dá uma olhada na nossa regrinha, então. Para ser primo, ele precisa ser divisível por 1 e por ele mesmo, mas ele também precisa ter o quê? Ele precisa ter dois divisores. Vamos então pensar nos nossos números aqui. Ó. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, que são todos os nossos números positivos. Começando pelo número 1. Você diria que o número 1 é um número primo ou não? O número 1 é divisível por 1? É, né? Se você pega o 1 e divide por 1, vai dar 1, tá certinho. Então, a primeira regrinha, ó, tá valendo. Ele é divisível por ele mesmo? Sim. O número 1 dividido por ele mesmo, que é também o número 1, vai dar 1. Então, essa primeira regra aqui, ó, tá ok. Mas aí, quando a gente vai para a segunda regra, a gente vê que quebra. Porque, olha só, o número primo ele precisa ter dois divisores. Só que o número 1 ele só tem um único divisor positivo, que é o próprio número 1. Então, aqui a gente tem uma regra que está sendo desrespeitada. Se está sendo desrespeitada, a gente pode afirmar que o número 1 não é um número primo. Tranquilo? E aí você vai seguindo essa mesma regra para todo mundo. Você vai ver que o número 2 ele vai entrar, porque ele tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo, então tá tudo ok. O número 3 também vai entrar, porque ele também tem dois divisores, que é o número 1 e o número 3. O número 4 ele não vai entrar, porque o número 4 ele tem mais do que dois divisores, então você tira ó, o número 4 aqui. O número 4 ele tem três divisores positivos, o 1, o 2 e o 4. O número 5 também entra, ele só é divisível por 1 e por 5. O número 6 vai sair, porque ele vai ter muito mais do que dois divisores, ele vai ter o 1, o 2, o 3 e o 6, então ele está fora. E o número 7 também entra, porque ele só é divisível por 1 e pelo próprio 7. Beleza? Com isso, a gente já formou aqui ó, a nossa sequência de números primos e positivos. Mas está faltando uma parada. Além de ser primo e positivo, ele precisa ser par. Então vamos lá, vamos tirar tudo aqui que não é par. Eu vou tirar o número 3, que é um número ímpar, vou tirar o número 5 também, que é ímpar, e o 7, que é ímpar. Quem é que vai restar aqui? Ah, só vai restar o número 2, e esse é o nosso conjunto. O único conjunto formado por números primos, pares e positivos é o conjunto que tem como único elemento o número 2. Qualquer outro número par vai ter mais do que dois divisores. Então, se a gente fosse representar esse conjunto aqui, eu abriria duas chaves, e aí dentro dessas chaves, dentro desse conjunto, eu só vou colocar o número 2. E aí eu te pergunto, diante de tudo isso, podemos afirmar então que esse conjunto é um conjunto unitário ou um conjunto vazio? Pô, professor, eu estou vendo aqui que eu só tenho um único elemento. Se eu só tenho um único elemento, eu posso dizer que esse daqui é um conjunto unitário. Tranquilo, galera? Pegaram a ideia? Partindo então para o nosso segundo exemplo, conjunto dos números que são pares e ímpares ao mesmo tempo. Destaque isso daqui, par e ímpar ao mesmo tempo. Será que eu consigo ter um número que é par e ímpar ao mesmo tempo? Claro que não. O número ou ele vai ser par ou ele vai ser ímpar. Ele nunca consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele nunca consegue ser essas duas coisas ao mesmo tempo, eu posso afirmar que esse conjunto aqui ó, é um conjunto vazio, um conjunto que não tem nenhum elemento. E essa é a resposta do nosso segundo exemplo. Tranquilo? Partindo então para o nosso terceiro e último exemplo. Conjunto dos torcedores no Maracanã em tempos de Covid-19. Em tempos de Covid-19, a gente tem que ficar o quê? Em quarentena. Então, o conjunto de torcedores no Maracanã também vai ser um conjunto vazio, porque eu não posso ter nenhum torcedor lá dentro do Maracanã. Pelo menos isso em teoria. Eu não sei se tem algum maluco que está lá dentro do Maracanã, mas a princípio, esse é um conjunto vazio. E aí, para finalizar esse checkpoint, a gente vai falar também do conjunto universo. Lembra que a ideia do conjunto universo é pegar o maior conjunto que eu posso ter em uma determinada situação? Aqui eu tenho uma escola formada por uma turma do sexto, uma turma do sétimo, uma turma do oitavo e uma turma do nono. E eu te pergunto, qual vai ser o número de elementos, isso aqui está representando a quantidade de elementos, que eu vou ter, sabendo que o meu conjunto universo representa o conjunto de alunos dessa escola? Pô, para eu saber a quantidade total de alunos, eu vou simplesmente ter que somar essa galera aqui toda. Então, eu vou ter que fazer, olha só, 30 mais 35 mais 40 mais 40.
Se você fizer essa conta aqui, olha só, 30 mais 35 vai dar 65, mais 40 eu vou para 105, mais 40 eu vou para 145. Então, o número de elementos do meu conjunto universo é dado por 145. Tranquilo, galera? Com isso, a gente fecha o nosso checkpoint. Se você acertou, tá mandando muito bem, segue firme. Se não, pode voltar um pouquinho ou coloca suas dúvidas aí nos comentários, que eu tô aqui para ajudar vocês. Beleza? Forte abraço então e até o próximo vídeo.